É tão triste ver a maioria da população sendo manipulada dessa forma. Essa mesma população, principalmente aqueles que se dizem cristãos, defendendo arduosamente esses manipuladores. E muito mais ainda quando falamos de manipuladores que são líderes religiosos, o qual enganam multidões e multidões para que elas pensem estar adorando a um Criador, seguindo os ensinamentos do Messias, e onde realmente estão apenas seguindo costumes pagãos. Se não conseguem guardar nem o primeiro mandamento, quão difícil seria guardar os outros 9? Para facilitar as coisas, o Messias os resumiu em 2 mandamentos e mostrou para todo o povo que, para que se herdasse uma vida eterna ao lado do Criador, seria necessário apenas 2 coisas. A primeira seria não pecando contra o Criador, ou seja, não indo após outros deuses. E a segunda, não pecando contra o seu próximo. Apenas amando o seu próximo e amando o seu Criador, cuidando do seu próximo e não indo após outros deuses, você terá direito a ter uma vida eterna ao lado do Criador. E é por isso que todos os cristãos, independente da religião, seja católico, evangélico ou qualquer outro tipo de pensamento, aquele que segue o Messias, tem como objetivo principal herdar a vida eterna ao lado do Criador. Então o Messias mostrou, por mais que líderes religiosos façam um arrodeio todo e coloquem muitas e muitas coisas, muitos e muitos fardos para que você chegue nesse objetivo principal, de todas as palavras do Messias, ele deixou apenas esses 2 mandamentos. Ame o Criador e ame ao próximo. Ou seja, não vá após outros deuses e cuide do seu próximo como faria com você mesmo. E os advertiu que surgiriam falsos profetas e falsos ungidos e que, se fosse possível, fariam coisas tão grandiosas que enganariam até mesmo os escolhidos. Todo aquele que mente ou engana tem parte com o pai da mentira. Pode ser uma mentira pequena ou uma mentira grande, mas tem parte com ele. Ou seja, com a grande serpente, a mesma serpente que enganou Adão e Eva no relato de Gênesis, e a mesma que no relato de Apocalipse sairá para enganar muitas e muitas nações. Raciocine, como seria enganar muitas e muitas nações? E que grande artimanha seria essa que enganariam até os escolhidos, se possível? Quando se fala de amor ao próximo ou cuidar do próximo, fica fácil de saber se estamos fazendo isso ou não. E quando se fala de amarmos ao Criador, como podemos nos precaver de não irmos após outros deuses? E é nesse mesmo ponto que nós percebemos que estamos sendo enganados, que estamos sendo totalmente manipulados. Nações e mais nações de todas as partes do mundo, indo a templos religiosos, doando seu dinheiro, sustentando a grande mentira, idolatrando homens no lugar de Cristo, colocando homens como sacerdotes, colocando homens como pastores, tirando tudo aquilo que é merecido somente ao nosso Messias. Pensam estar adorando ao Criador, mas não percebem que por trás dessa máscara adoram e idolatram a grande serpente, aquela que saiu para enganar muitas e muitas nações. Mesmo que faça isso consciente ou inconscientemente, o próprio Cristo veio ao mundo para denunciar isso e acabou sendo morto. E muitos não enxergam que isso aconteceu. E o Natal é o grande símbolo dessa enganação, onde muitas e muitas pessoas de todas as partes do mundo comemoram inconscientemente a adoração do maior ícone de transgressão ao mandamento do Pai. Comemoram inconscientemente a adoração ao sol, a adoração a um astro. Que ocorre desde a época dos Sumérios e foi misturado aos mandamentos do Messias na época do Império Romano, e de lá para cá foi se difundindo cada vez mais até os dias de hoje. E poucos sabem disso. E o pior, a maioria dos que são enganados são aqueles que estão dentro dos apriscos religiosos, principalmente dos apriscos católicos, onde os mesmos católicos, quando são pegos na mentira, se desculpam dizendo que, na época do início da religiosidade católica, eles cristianizaram o paganismo. Mas, se pegarmos a própria palavra do Criador, percebemos que a única coisa que eles fizeram foram paganizar os ensinamentos do Messias. Se alguém leva carne santa na orla de suas vestes e com ela tocar no pão, ou no guisado, no vinho, no azeite, ou em qualquer um outro mantimento, por acaso qualquer um desses outros mantimentos ficará santificado?
E os sacerdotes responderam: não. E disse Ageu: se alguém que foi contaminado pelo contato com um corpo morto, ou seja, se estiver impuro, e tocar em qualquer uma dessas coisas, essa coisa ficará impura? E os sacerdotes responderam: sim, ficará impura. Ou seja, então o puro não consegue purificar o impuro, mas o impuro consegue deixar qualquer outra coisa impura. Não existe forma de cristianizar o paganismo, mas sim de paganizar o cristianismo. Não existe como purificar o que era pagão, e sim paganizar o que era puro. E assim, camuflando toda a verdade e, sim, acabando com eles e enganando a muitos. Essa é uma das maiores enganações feitas pela serpente para que você possa ir contra o primeiro mandamento do Criador. E eles, sim, os principais líderes sabem disso e os mantêm presos dentro dessa enganação. Então, olha... Por que o dia 25? Então, interessante. Ele nasceu no dia 25, foi isso? Olha, Jesus nasceu no dia 25. Não vamos ficar frustrados, decepcionados, nem dizer assim, o Dalcides, o Padre Juarez e o Brito acabaram com o meu Natal, mas Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Não nasceu no dia 25 de dezembro, porque a data de 25 de dezembro foi uma data escolhida logo depois. Aliás, é interessante lembrar que a grande festa do cristianismo nem era o Natal. O cristianismo ele começa a ser celebrado 300 anos depois da ressurreição de Jesus. Provavelmente Jesus deve ter nascido na primavera, deve ter nascido na primavera do hemisfério norte. Agora, o porquê dessa data do dia 25 de dezembro? Olha que interessante. Vamos lá. Nessa época que o Natal começa a ser celebrado, a gente vê o cristianismo chegando em várias regiões pagãs. E o que mais se celebrava nessas regiões pagãs era justamente a grande festa aos astros. E existia a grande festa ao Deus Sol, ao Sol. Aliás, no dia 25 de dezembro havia uma festa chamada a Festa do Sol Invictus. Sol Invictus, que era o seguinte, era o momento que o Sol mais se afastava da Terra em relação ao hemisfério norte, tudo hemisfério norte. Então, quando o Sol estava mais afastado da Terra, por isso que é gelado, é frio no hemisfério norte. Então, é como se o Sol fosse acabando, aí ele voltava novamente. Então, o Sol que não é vencido, o Sol Invictus, o Sol invencível. Aí, o que a igreja muito sabiamente fez? Todas as pessoas falando, olha, nós celebramos o Sol, Deus Sol. Aí a igreja chega e fala assim, o verdadeiro Sol da nossa vida é Jesus. Lindo. Ele é. E ali, então, o dia 25 tem tudo a ver. Pronto. Olha que interessante essa letra, né? Assim, sol que brilha à noite. Né? O único sol que brilha à noite é Jesus, né? Interessante. Porque precisam das pessoas lá para sustentarem suas denominações, sustentarem seus templos e sustentarem até mesmo os próprios líderes. Pois como na época do Messias, se perdessem os seus dízimos e o recebimento das suas doações, eles teriam que trabalhar para poder conquistar o seu alimento nessa terra. Eles fazem o povo transgredir o mandamento do Criador. Esqueceram o verdadeiro sábado. E não digo esse sábado que vem um dia antes do dia dedicado ao sol, que seria no caso domingo. Esse sábado também foi paganizado. Esse sábado é um dia dedicado a Saturno, outro deus pagão. E assim como todos os outros dias da semana. Monday is the moon's day for the worship of the moon. Wednesday is named for Woden, perhaps better known to us as the Norse god Odin. Saturday is Saturn's day for the pagan deity Saturn, or Cronus, the father of Zeus. The month of January was named for the deity Janus. Our month of March is named after Mars, the Roman god of war, and so on, and so on, and so on. Now, pois o verdadeiro sábado do Criador se contava pelo dia de lua nova, o que foi totalmente esquecido. Os dias de lua nova vêm em vão e ninguém mais sabe como chegar ao verdadeiro sábado. Sábado que foi guardado em Gênesis, quando não existia nenhum tipo de calendário, muito menos o gregoriano no qual vivemos hoje. E também foi seguido por Israel no deserto. Vivemos em um mundo totalmente paganizado, onde os dias da semana, os meses do ano e até mesmo dentro dos templos religiosos, suas doutrinas, seus costumes vêm todos de um berço pagão. Então, se não ficarmos totalmente atentos a essas coisas, acabamos indo contra os ensinamentos do nosso Criador. O nosso Messias não veio a essa terra para que nos ensinasse como ficar ricos, como obter
bens materiais e vitórias financeiras como ensinam dentro desses templos, tanto católicos, mas muito mais dentro dos evangélicos. E é por isso que não há uma data específica para se falar de seu nascimento ou se falar de sua morte, pois o nosso Messias não veio para esse mundo material ser material. Ele não veio para ser lembrado pelo físico, e sim porque é espírito. Nos basta apenas abrirmos os olhos para que não nos contaminemos com todo esse alimento passado por esses lobos em peles de cordeiro, e não nos deixarmos ser enganados e manipulados por pessoas que estão no poder e que fazem plenamente o jogo da serpente. Abra seus olhos. O Messias não necessita de você dentro de religiões. O Messias não pediu para que você frequentasse templos religiosos, cultos religiosos, e muito menos que sustentassem eles com seu dinheiro. Pense no que está fazendo. Pense nos 2 mandamentos. E assim estará livre para fazer qualquer coisa. Essa é a minha mensagem de Natal. Um grande abraço a todos.